Olá, sejam bem-vindos ao canal. Essa é a nossa quinta aula sobre o assunto regra de 3 simples. Nessa aula, nós vamos fazer resoluções de questões de física usando a regra de 3. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Bom, pessoal, na aula passada nós fizemos uma questão de matemática usando a regra de 3, certo? Nesta aula, nós vamos agora usar questões de física aplicando a regra de 3 nesses assuntos, certo? Na outra aula, que vai ser a aula 6, nós vamos aplicar questões de química usando regra de 3, para vocês verem o quanto a regra de 3 é importante para resolver alguns tipos de problema, certo? Antes de começarmos, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão ao rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, aí nós temos aí as nossas alternativas para serem marcadas. Então, pessoal, na primeira leitura nós vimos que esse probleminha é de velocidade média, né? Então, vamos colocar aqui a velocidade média, nós vamos tirar os dados, né, que o problema nos forneceu. Na velocidade média nós temos o espaço, que é o ΔS, a variação de espaço, né? E nós temos também o ΔT, que é a variação de tempo, tudo bem? Com esses dados, a gente monta a fórmula da velocidade média, que é igual ao espaço, ΔS, dividido pelo tempo, ΔT, certo? Então, vamos tirar os dados. Olha só, o problema diz que após chover, as águas descem de um rio para o outro, ou seja, do Tietê para o rio Paraná, e ele percorre cerca de 1.000 quilômetros. Bom, então, colocando aqui, 1.000 quilômetros é espaço, né? Vamos colocar aqui no ΔS 1.000 km, certo? Colocando sempre a unidade de medida, tá? Sendo 4 km por hora a velocidade média. Então, em velocidade média, nós vamos colocar 4 km dividido por hora. E o que ele quer saber é o tempo, ou seja, o quanto tempo vai demorar para essa água fazer todo o trajeto de 1.000 km. Tudo bem? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos substituir os dados na fórmula. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero calcular o ΔT. Então, eu posso fazer um ajuste nessa fórmula e eu vou ter a fórmula ΔT, que é igual a ΔS, dividido para velocidade média. Ah, o que foi feito aí, Wagner? Mudou a fórmula? Não, não mudei a fórmula. Eu apenas fiz multiplicação cruzada para que eu pudesse isolar o ΔT. Tudo bem? Se ficou dúvida, eu vou fazer aqui ao lado para você. Olha só. A minha fórmula é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, tudo bem? Essa é a fórmula que a gente conhece, né? Se eu colocar o denominador 1 aqui embaixo, ó, eu posso fazer o seguinte, meio pelos extremos. Então, eu vou ficar com velocidade média vezes ΔT igual a 1 vezes ΔS. O que acontece agora? Como eu quero apenas o ΔT, eu isolo ele. Então, a velocidade média que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, fica ΔT igual a ΔS dividido para a velocidade média. Foi isso que aconteceu, tá? Bom, então agora sanou as dúvidas, né? Então, usando a fórmula agora, a gente vai ter ΔT, que estamos procurando, é igual ao espaço. O espaço é 1.000 quilômetros. Então, vamos colocar aqui 1.000 quilômetros, tá? A unidade de medida, bonitinho. Dividido para a velocidade média, que é 4 quilômetros por hora, certo? Então, olha a importância de colocar as unidades. O quilômetro de cima eu posso simplificar com o quilômetro de baixo. Então, a única unidade que vai ter agora é a hora. Então, nós ficaremos com o ΔT igual a 1.000, certo? Dividido para 4 horas. Essa divisão será um ΔT igual a 250 horas. Tudo bem? Bom, aí você diz assim, Wagner, não tem horas lá nas opções de marcar. É aí que entra a nossa regra de 3. Olha o que vai acontecer agora. Nós temos o tempo em hora.
E nós temos as alternativas em dias. Então, as nossas grandezas para usar a regra de 3 será dias, representado pela letra D, e horas, representado pela letra H. O que vamos fazer agora? Colocar cada valor embaixo da sua grandeza, certo? Então, vamos lá. O que é sabido entre hora e dia? Nós sabemos que 24 horas equivale a um dia, certo? Então, 250 horas serão quantos dias? Então, dessa maneira, eu já organizei a minha regra de 3. Agora, o que nós fazemos mesmo? Vamos ver qual grandeza ela é, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por quê? Porque dependendo de qual seja, nós temos um método de resolução. Para quem não viu as aulas de grandezas direta ou inversamente proporcional, é só clicar no link aqui em cima que será direcionado para a aula, certo? Então, continuando. Para identificar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcional, nós vamos analisar a primeira grandeza, que é os valores. Observe, 24 horas passou para 250 horas. Então, o que aconteceu? Teve um aumento de hora, certo? Então, a flecha aponta para cima, simbolizando o que aumentou. Tudo bem? Agora, a primeira razão, nós vamos analisar pela horizontal com a segunda. Olha só, um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. 250 horas, é claro que terá mais que um dia, certo? Então, perceba que de um dia passou para mais dias, então também aumentou. Então, as duas flechazinhas apontadas para cima simboliza que é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, a gente monta a equação e multiplica o meio pelos extremos. É um modo de resolver uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, vamos montar a nossa equação. 1 está para x, assim como 24 está para 250. Agora, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos, ou seja, x vezes 24 é igual a 1 vezes 250. Como o x está multiplicando 24, o 24 passa para o segundo membro dividindo. Ou seja, x é igual a 250, que é 1 vezes, 250, dividido para 24. Dessa maneira, nós vamos ter essa divisão sendo 10,41. Deu 10,41, mas as nossas opções de marcar, nós só temos 10, 25, 30, 2, 4. Então, nosso caso é o mais aproximado, é o 10. O percurso mencionado será cumprido pelas águas em aproximadamente 10 dias, porque passou um pouquinho, por isso que diz aproximadamente. No segundo exemplo, diz que um avião se desloca em linha reta e percorre 900 km em 1 hora e 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do avião nesse trecho. Aí tem as alternativas a ser marcadas. Agora você pausa o vídeo e tente resolver. Daqui a pouco eu venho com a resposta. Lendo o problema, a gente consegue ver que nós temos de novo um caso de velocidade média. Ou seja, nós vamos ter o Vm, que é a velocidade média, o ΔS, que é o espaço, e o ΔT, que vai ser o tempo. Agora vamos ler o problema de novo e retirar os dados. Então vamos lá. Um avião se desloca em linha reta e percorre 900 quilômetros. 900 quilômetros é o nosso espaço. Então vamos colocar aqui, certo? O nosso tempo é de 1 hora e 30 minutos, ok? Colocando na unidade tempo. E o que ele quer saber é qual é a velocidade do avião nesse trecho. Então, vocês já sabem, a nossa fórmula é velocidade média igual ao espaço dividido pelo tempo, que nós apresentamos pelo ΔT, certo? Trocando os valores, nós vamos ter velocidade média igual espaço 900 km, 900 km, dividido para 1 hora e 30 minutos. Agora, preste atenção uma coisa, que a fórmula é de velocidade média, ou é quilômetros por hora, ou metros por segundo. Não tem hora e minuto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a regra de 3 para transformar 30 minutos em hora. Tudo bem?
Então, vamos parar aqui por enquanto e vamos aqui ao lado. Aqui ao lado, nós vamos colocar as grandezas para fazer essa transformação. Ou seja, as grandezas é hora, representado pela letra H, e a outra grandeza é minuto, que eu vou representar pela letra M. Tudo bem? Vamos colocar cada um dos valores agora. É sabido o seguinte, que 1 hora tem 60 minutos. Tudo tranquilo até aí, né? O que nós queremos transformar é apenas 30 minutos em horas, que eu não sei quanto é. O que vamos fazer agora? Vamos verificar qual grandeza é, se é inversa ou diretamente proporcional. Para isso, atribuímos uma flecha apontada para baixo. Por quê? Porque nossas grandezas diminuíram, né? Antes eu tinha 60, passei a ter 30. Agora, para colocar a flecha na primeira grandeza, vamos analisar pela horizontal, ok? Então, assim, ó, 1 hora tem 60 minutos. 30 minutos vai ter menos que 1 hora, ou seja, também diminuiu a flechinha apontada para baixo. Como as duas estão no mesmo sentido, a gente diz que é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, modo de resolução, multiplicar os meios pelos extremos. Então, vamos fazer isso. Olha só, multiplicando seus meios, x vezes 60 é igual à multiplicação dos extremos, 1 vezes 30. O 60 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo. Então, nós vamos ter que x é igual a 30 dividido para 60. Ora, eu posso dividir tudo por 10, vai ficar 3 sextos, ou eu posso dividir tudo por 30, que vai ficar 1 sobre 2. E é isso que eu vou fazer. Então, dividindo os dois termos por 30, eu vou ter que x é igual a 1 sobre 2. E é claro, né, gente? 1 sobre 2 é igual a 0,5 horas. Sabe por quê? Porque o x está no lugar de horas. Então, o valor que eu encontrei para x será o valor de horas. Agora, nós vamos pegar o primeiro tempo, que era de 1 hora, e vamos somar os 30 minutos, que é 0,5 horas. Então, nós vamos ter um total de 1,5 horas, ou 1 hora e meia. Cuidado, hein, gente? Tem pessoas que pensam que 1 hora e meia é escrito 1,30. Bom, então voltamos à nossa fórmula de velocidade média. Nós vamos colocar aqui no lugar do ΔT agora 1,5 horas, tudo bem? E vamos continuar. Portanto, nós vamos ter que a velocidade média é igual a 900 dividido para 1,5 é exatamente 600, certo? Aí nós colocamos a unidade de medida, que é quilômetros por hora. Assim, nós respondemos a nossa questão com a letra D. Então, viu como é importante saber de regra de 3? Nós estamos aplicando um exercício em física. E se você não soubesse fazer a regra de 3, você não iria achar a resposta dessa questão. Fique alegre, porque agora é hora de praticar. Vou deixar vocês com esse exercício. Lembrando sempre, deixe o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E você pode indicar esse canal a um amigo seu, certo? Bom, a resposta dessa aula estará na descrição do vídeo. Um forte abraço do professor Wagner. Até a próxima aula.